Boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Professor Kleber Pinho, estamos aqui para trabalhar com vocês hoje Direito Constitucional. Vamos trabalhar hoje Direitos Sociais, ok? Direitos Sociais, ponto importantíssimo no seu concurso público, ok? A gente vai trabalhar tanto os direitos sociais de per si, lá do artigo 6º, vamos trabalhar o artigo 7º, 8º, 9º, 10º, até o 11º, ok? Nossa missão é trabalhar do artigo 6º até o artigo 11 da nossa Constituição Federal. Como é que você está? Espero que você esteja bem, esteja com saúde, esteja aí estudando com vontade para o seu concurso público, esteja focado. Qualquer dúvida, estou à disposição, me encontre nas redes sociais. Vamos lá? Desliga aí o seu, por favor, fecha o seu Facebook, fecha todas as redes sociais, pega o celular, coloca no gavetão lá do quarto, ok? Pega a sua Constituição, abre ela, imprime o nosso material e vem comigo. Vamos lá, olha só, direitos sociais, vamos trabalhar os direitos sociais. Antes de tudo, vamos entender, onde é que está postado os direitos sociais? Os direitos sociais, ele está postado na nossa Constituição Federal, no capítulo 2, do título 2 da nossa Constituição Federal. Título 1 é o título chamado Princípios Fundamentais. Título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. E aí eu tenho todos 5 capítulos dentro desse título 2. Capítulo 1, direitos individuais, direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º da Constituição. Depois disso vem os direitos sociais, do artigo 6º até o 11, é o capítulo 2º da nossa Constituição, do título 2. Depois capítulo 3º, nacionalidade, capítulo 4, partidos, direitos políticos, e o capítulo 5º, partidos políticos, e a gente fecha o título 2 da Constituição. Direitos sociais. O que são os direitos sociais, professor? Antes de tudo, eu quero que você entenda o seguinte. Temos que ter um conceito histórico a respeito dos direitos sociais, uma parte geral, nós vamos dar a parte geral dos direitos sociais, para depois entrar no artigo 6º propriamente dito. Porque essa parte geral do artigo 6º dos direitos sociais vem caindo em prova, tá? Então eu não posso fazer de arrogado e fazer o quê? Focar e destruir essa parte introdutória. Olha só, presta atenção. Os direitos sociais eles nasceram com a Constituição, o marcos dela, isso já caiu em prova, tá, gente? Os marcos, quais são os marcos? Quais são os marcos dos direitos de primeira dimensão, lá os direitos individuais? Magna Carta Libertatis de 1215, é o marco histórico dos direitos de primeira geração, ok? Primeira dimensão, que para nós, na nossa Constituição, estão ali topograficamente lotados no artigo 5º, né, em regra. No artigo 5º, direitos de primeira dimensão. Os direitos de segunda dimensão, são chamados de direitos sociais, qual é o marco histórico, professor? 2 constituições. Antes disso, é claro, já existiu várias publicações a respeito disso, mas os marcos, realmente, que caem em prova, vão te perguntar, quais são os marcos jurídicos que tem? Marcos constitucionais. É a Constituição Mexicana de 1917, que foi a primeira a estabelecer direitos sociais, direitos de segunda dimensão. E depois a Constituição de Weimar de 1919, inclusive coincidindo com a criação da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, de Proteção ao Trabalho. Beleza? A ideia dos direitos sociais, ele é diferente dos direitos de primeira dimensão. Porque os direitos de primeira dimensão eram chamadas liberdades individuais, prestações negativas estatais. O Estado vem de um Estado liberal. O que era? O Estado falava assim, o Estado falava... O particular, eu falava para o Estado, deixa eu viver, não fica interferindo na minha vida. O Estado falou, tudo bem, não vou mais intervir na sua vida, pode ficar à vontade. Aí o Estado liberal falou, beleza, vou contratar trabalhador, vou fazer minha empresa, posso trabalhar tranquilo que eu sei que amanhã o Estado não vai pegar minha propriedade, por exemplo. Eu posso construir a minha empresa que eu sei que amanhã, por nada, sem um devido processo legal, o Estado não pode vir buscar o meu bem, tirar a minha empresa. Essa era a ideia introdutória. Só que esses direitos de primeira dimensão não foram suficientes. Não foram suficientes porque o que aconteceu? Começou a acontecer. Eu tinha minha empresa. O Estado não intrometia na minha empresa, não metia o dedo, ok? Tinha leis lá, mas não mexia. O que eu fazia? Chicote um trabalhador. Botava o cara para poder fazer uma jornada trabalhista. Hoje nós temos uma jornada trabalhista constitucional de 8 horas diárias e 44 semanais. Só que o cara botava, não existia um limite. Eu poderia colocar quando o cara quisesse, até criança.
Criança na indústria trabalhava também. A mãozinha pequenina da criança até era melhor poder costurar, fazer os... Então, nós temos relatos de várias situações de exploração mesmo, e era uma exploração sem questão insalubre, nada, e não existia a lei que proibia, descia a porrada. E aí percebeu que os direitos de primeira dimensão, primeira geração, não eram suficientes, as liberdades individuais não eram suficientes, porque o Estado ele deixou de intervir nas relações particulares, Estado liberal. Só que eles falaram, não, aí começou os trabalhadores começaram a se associar, né, começou o... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. O direito do trabalho mesmo começou com o direito coletivo, para depois ir para o direito individual. Começou a associar, falou assim, não, peraí, gente, vamos ver esse negócio aí, tá errado, vamos fazer aqui, vamos fazer greve, e aí vinha, a greve era combatida, não podia fazer greve, o associativismo era combatido, até que esses direitos, digamos assim, trabalhistas, começaram a exteriorizar. E aí perceberam que falar o seguinte, olha, Estado, você não pode mais ficar parado. Você tem que intervir. Você vai ter que intervir para poder ofertar para mim um trabalho digno. Para ofertar para mim uma saúde, uma segurança. Então o Estado não fica só de bobeira, quietinho lá, não intervindo. Então os direitos de segunda dimensão deram um passo. Eles complementam o de primeira dimensão. Por isso que a gente fala gerações. Primeira geração, segunda geração. Bem que nas provas eles fazem uma salada quanto a isso. Mas digamos para nós, porque geração seria a questão. Houve uma geração, superou, vem uma outra geração, né? Como é de comum no dia a dia. Mas por isso que o termo correto é dimensão, porque uma dimensão vai complementando a outra. A primeira dimensão foi complementada, a segunda dimensão foi complementada pela primeira que já existia. Então, os marcos históricos foi a Constituição Mexicana. Agora você começou a entender, né? Por que a Constituição Mexicana? Porque foi a primeira a estabelecer direitos sociais, direitos trabalhistas em uma Constituição Federal, ok? Depois disso, teve a Constituição de Weimar, de 1919, ok? A nossa Constituição, a primeira Constituição nossa, só veio a tratar de direitos sociais, direitos de segunda dimensão, inclusive direitos trabalhistas, que é uma espécie desse gênero chamado direitos sociais, foi a nossa Constituição Federal de 1934. Getúlio Vargas, não estou falando do Estado Novo, a de 37, estou falando de 34, ok? A 34 ali, ela foi uma Constituição democrática, nesse caso ela trouxe direitos trabalhistas, trouxe a possibilidade do emprego, ok? Proteção ao trabalho, bacana? A de 34 inaugurou, pela primeira vez, incluindo os direitos sociais no seu texto constitucional. Okay? A nossa de 88, diferente das anteriores, consagra de forma expressa amplo catálogo de direitos sociais, da história do constitucionalismo, incluindo os direitos trabalhistas em capítulo próprio. O que ela fez? Ela criou vários de proteção trabalhista. Das outras constituições não tinha uma lista de direitos trabalhistas. Eu tenho aqui na Constituição nossa, no artigo 7º, mais de 30 direitos trabalhistas que estão entabulados no artigo 7º da Constituição, e são direitos de segunda dimensão, e estão dentro do capítulo, estão dentro do título 2, ou seja, são direitos fundamentais. Nem com cláusula pétrea eu posso mudar esses, aliás, são cláusulas pétreas, e nem por emenda constitucional elas podem ser alteradas, não podem ser abolidas, podem ser melhoradas, abolidas jamais, ok? Então eu tenho o que são os direitos sociais? São os direitos fundamentais de segunda dimensão. Obrigações de fazer estatal em regra. Eu falei em regra e tem uma exceçãozinha, ok? Então a ideia é que agora,
Quando dos direitos de primeira dimensão, eu botava a mão no peito do Estado. O Estado não entra na minha casa sem a minha autorização. Direito de primeira dimensão. Não entra, não faça. Os direitos de segunda dimensão é ao contrário. Eu pego o Estado e falo, venha Estado, faça para mim. Eu pego o Estado, abraço, ele abraça o Estado e falo, venha para cá. Eu preciso de você. Eu preciso de você para que você implemente as políticas sociais, implemente os direitos sociais. Entendemos isso? Então é uma obrigação de fazer. O Estado tem que fazer. Tem exceção? Tem. O direito de greve e a liberdade sindical são prestações negativas, ou seja, o Estado não pode me impedir de fazer a greve, não pode me impedir de formar a minha associação, o meu sindicato, ok? Esses dois direitos são direitos, estão dentro do capítulo 2, ok? Direitos sociais, eles fogem à regra. Que no capítulo 2, direitos sociais são obrigações de fazer, mas esse aqui são prestações negativas, são obrigações de não fazer estatal. Quer ver? Vamos ver como já caiu? Olha lá. Olha a questão. Os direitos sociais, tais como os tratados na Constituição Federal e na doutrina constitucional, letra A, são considerados direitos fundamentais do homem e correspondem a um não fazer do Estado para com o indivíduo. Ao contrário, é direito de fazer, ok? Então tá errado, obrigação de fazer estatal. Beleza? Que é a regra, tá perguntando a regra. Obrigação de não fazer, tá errado. 2, letra B. Compreende os direitos de nacionalidade, dentre os quais... Nacionalidade não é direitos sociais, gente. Nacionalidade é outro direito, tá? Não tem nada a ver. Tá fora. Nacionalidade não é direito social, ok? Compreende, dentre outros direitos, a propriedade. Propriedade não é direito social, é direito de primeira dimensão, é direito individual. Está lá no artigo 5º da Constituição. Então está fora. Cai muito, viu? A propriedade sempre vai colocar no meio a propriedade. Propriedade é direito fundamental de primeira dimensão. Caracteriza-se como liberdades positivas. Opa! E tem como finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social. Opa! É essa, letra D. Ok? Beleza. Maravilha. Sempre a gente faz exercício para complementar a nossa teoria. Se caso, às vezes, falta alguma coisa no exercício, na teoria, o exercício nos ajuda a completar o nosso material. Beleza? E a letra D não é diferente. Bacana. Nós vamos ter muitas questões aqui nessa área, muitas questões de questões na área trabalhista, viu, gente? É claro, né? TRT é o que cai, essa parte de artigo 7º despenca, artigo 6º despenca, ok? Beleza? Mas não só é deles. Vamos fazer mais uma? Olha lá, nessa parte introdutória. A respeito do surgimento, é o número 2, tá, gente? Só corrija o seu material, é o número 2. A segunda tá certinho. Opa, isso aqui já pulei? Ah, já pulei, já dei resposta, né? Digamos que não viu, digamos que você não viu, tá? Número 2. A respeito do surgimento da evolução da Seguridade Social. Seguridade Social é um direito de segunda dimensão, tá? Agora eu vou falar da lista. Julgue o item a seguir. A Constituição Mexicana de 17. Opa! E a Constituição de Weimar. Weimar é uma Constituição alemã, tá, gente? Constituição alemã de 19. Ao constitucionalizar um conjunto de direitos sociais, colocando os mesmos no plano de direitos civis, marcarão o início da fase de consolidação da Seguridade Social e realmente dos direitos sociais. Tá certo, ok? Já tinha respondido, mas tudo bem. Terceira questão que está marcada a segunda, mas é a terceira. Vamos lá. Assinale a opção correta no que diz respeito à afirmação histórica dos direitos humanos. A Constituição Mexicana de 17 e a Constituição de Weimar de 1919 são marcos da afirmação dos direitos humanos de segunda geração. Certo ou errado? Certo. Lembra? Quando a prova falar de direitos humanos, são nossos direitos fundamentais. A nossa Constituição fala de direitos fundamentais porque é uma ordem interna. Quando eu vejo esse mesmo direito no âmbito de um tratado, eu chamo isso de direitos humanos. E realmente, o mesmo marco para nós aqui no direitos fundamentais e para os direitos humanos no âmbito internacional foram a Constituição de 17, mexicana, e a Constituição 19 de Weimar, Constituição alemã de Weimar. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. O direito de greve foi ampliado na Constituição Federal de 88. No âmbito dos direitos sociais dos trabalhadores. Perfeito. O que tem sido garantido pelos efeitos da norma constitucional. Como direito de autodefesa,
consistente na abstenção coletiva e simultânea ao trabalhador, a sua normatização e seu exercício tem efeitos no plano interno e externo. Beleza, até agora não me perguntou nada. Ponto. Nesse sentido, verifica-se que no plano de eficácia interna, ok? Trata-se de um direito subjetivo negativo, não podendo o trabalhador ser impedido de fazer a greve. Certo, errado, certíssimo. É o que eu falei para vocês. A greve é um direito negativo do Estado. O Estado não pode deixar, não pode impedir que você faça a greve, mesmo sendo um direito de segunda dimensão. Pois a regra é a obrigação de não fazer. Aliás, obrigação de fazer do Estado. A regra é a obrigação de fazer. Você não paga imposto, meu amigo? Você não paga imposto? O Estado tem a obrigação de ofertar para você o quê? Segurança. Você não paga imposto, não paga IPTU? O Estado tem que ter a obrigação de retornar a você com digamos, um lazer, uma praça pública. Você não paga imposto, parceiro? O Estado tem a obrigação de ofertar para você a educação. Entendeu? Obrigações de fazer. Faça! Mas tem uma exceção. A greve e a liberdade sindical, eu falo, não faça, não me impeça. Deixa eu fazer a minha greve, deixa eu fazer a liberdade sindical. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Mesmo sendo um direito de segunda dimensão. Beleza, agora fechou, maravilha. Vamos aprofundar na matéria, viu, gente? Vamos aprofundar a matéria. Por quê? Umas provas vêm cobrando dentro dessa parte geral dos direitos sociais a ideia da defesa estatal. De outro lado, o Estado pode se defender de um pedido, por exemplo, a saúde. A saúde é um direito social, ok? Eu pago imposto, tenho que ofertar saúde pública, boa, de qualidade. Que não acontece no Brasil, mas tudo bem, mas eu tenho que pedir. Se caso, por exemplo, o Estado não oferta, eu preciso, digamos, não é o meu caso, mas tem muitas pessoas que eu já acompanhei, eu já fiz esse trabalho de advocacia, auxiliando algumas categorias, algumas pessoas, que, por exemplo, o cara chegava com a filha dela, precisava de uma medicação. Uma medicação assim, que é a medicação de alto custo. Talvez você conheça, até pessoas que têm isso. Às vezes um remedinho vale R$12 mil, uma ampola. E aí você ia para o Estado. Ela fazia, aqui no Mato Grosso, na maioria dos entes federativos, tem a farmácia de alto custo, né? Alguns mudam de nome, mas normalmente tem esse braço ali da Secretaria de Saúde Estadual que trata disso. E lá, aqui no Mato Grosso, tem a farmácia de alto custo e a pessoa faz o pedido e o Estado não tem. Falou, não tem dinheiro para pagar. Tem. Se vira, vai privado. O que acontece? Judicialização e entra com ação contra o Estado. O Estado pode se defender que não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Ele pode falar assim, olha, eu não posso tirar 12 mil para dar para o seu filho, porque senão vai faltar verba para outras coisas. Ele pode alegar isso? Pode. Como é que chama essa defesa do Estado? A gente vai estudar agora. Mas eu falo, essa defesa sempre vai ter que estar balanceada por um mínimo. Um mínimo existencial. O mínimo, o juiz fala, cara, tudo bem, mas o mínimo, parceiro, o mínimo, saúde você tem que ofertar. Beleza? Vamos falar disso agora. Primeira teoria que trata disso é a teoria macro, é uma teoria chamada teoria do custo do direito, ok? A teoria macro, chamada custo do direito,
ramifica a chamada teoria da reserva do possível. Vamos entender isso. Olha só. A teoria do custo de direito é reconhecendo que todas as dimensões dos direitos fundamentais têm custos públicos. Todas as dimensões. Tanto de primeira dimensão, a liberdades individuais, prestações negativas, como as prestações positivas, ok? Elas consomem do Estado custo, grana. Como bem indicado nas contribuições de Stephen Holmes e Cass Susten, para eles, levar a sério o direito significa levar a sério a escassez. Tá? Eles têm essa teoria do custo do custos públicos, custo do direito. Ok? Nesse contexto, passa a ter significativo relevo o tema reserva do possível, especialmente ao evidenciar a escassez dos recursos e a necessidade de se fazerem escolhas alocativas. A reserva do possível é a defesa estatal. Fala assim, olha, eu não posso fazer isso, porque se eu tirar daqui, vai faltar ali. Então, por isso que eu não vou dar esse remédio para o seu filho. Essa é a defesa estatal, ok? Olha só como já caiu uma questão. Os direitos humanos e acerca dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, pela teoria dos custos do direito, desenvolvida, no caso, por Cass Susten e Stephen Holmes, apenas a proteção dos direitos denominados de primeira geração, não implicaria em um custo econômico para o Estado. Não é. Todos, tanto primeira, segunda geração, terceira dimensão, todos eles levam custo para o Estado. A questão está errada. Okay? A questão está errada. Aí está dizendo que o primeiro não, mas todos levam custo, como eu falei na afirmativa anterior. Então, deixa eu falar da teoria da reserva do possível, ok? A teoria da reserva do possível, agora dentro do custo, por isso que está 1.1.1, a teoria da reserva do possível, como eu disse para vocês, a reserva do possível pode ser compreendida como uma limitação fática e jurídica, oponível, ainda que de forma relativa à realização dos direitos fundamentais, sobretudo os de cunho prestacional, ou seja, de segunda dimensão. A teoria da reserva do possível é muito utilizada. Onde surgiu o primeiro caso? O Leiden Case, o primeiro caso que aconteceu isso, foi julgado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, de 1972. De 1972, em um caso no qual se discutiu o direito de acesso ao ensino superior, cujo número de vagas era menor do que o candidato poderia. E aí eu falava, olha, eu tenho poucas vagas aqui porque não tem como. Se eu aumentar o número de vagas aqui na faculdade, vai prejudicar os ensinos particulares, ensinos menores. Eles suscitaram isso, a reserva do possível. Só que a ideia do reserva do possível, inclusive o Ingo Salent, ele traz 3 situações, ele traz 3 requisitos, a ideia da reserva do possível. Primeiro, a disponibilidade fática, fala assim, realmente não tem como. A disponibilidade jurídica, porque juridicamente eu não posso tirar daqui e colocar ali. E razoabilidade e proporcionalidade da prestação, ok? É razoável e proporcional fazer essa prestação, conseguir cumprir essa prestação? Eu consigo cumprir essa prestação? Não consigo cumprir, senão vai faltar outra coisa. É razoável? Tudo isso tem que ser relevante, tá? Para a reserva do possível apresentar uma tríplice dimensão. Então, eu tenho que abranger essas 3 dimensões para que seja aplicada a reserva do possível. Beleza. Na verdade, em provas mínimas, assim, não muito puxadas, a prova não chega a tanto. Mas eu tenho que te trazer um entendimento, que para que exista suscitar a reserva do possível, eu tenho que dizer, faticamente não tem como. Não tem medicamento, não tenho medicação. A medicação do seu filho não tem aqui. Juridicamente, não posso fazer isso, que eu vou contra a lei de orçamento. A lei de orçamento, todo ano, você sabe, tem uma lei de orçamento, é a previsão do que eu vou gastar no ano seguinte. Eu não posso ir além, senão eu vou dar pedalada fiscal. A ideia é de ir além do orçamento. E razoável e proporcional, se eu fazer isso, não vai ter como. Uma pessoa, uma medicação, se eu tirar 12 mil do bolso do Estado para salvar uma criança por 12 mil, esses 12 mil podem alimentar várias crianças. Entendeu? Essa é a alegação do Estado, reserva do possível. Contrapondo a isso, eu tenho o chamado mínimo existencial. O judiciário não tem aceito essa julgada do Estado. Fala assim, olha, eu não tenho dinheiro. Cara, o Estado fala assim, e é um mínimo. Isso é o mínimo do mínimo que você tem que ofertar ao cidadão. Uma medicação é o mínimo que você, o Estado, a partir do momento que você chamou para você, falou, deixa comigo, eu vou intervir entre o particular. Quando eu falei, tem regras, não posso colocar o cara além da jornada. Quando eu falo, a saúde, deixa comigo que eu cuido. A segurança, deixa comigo que eu cuido. Você chamou para você essa responsabilidade. E é claro, a contrapartida é o quê? É imposto. Então, o mínimo você tem que cumprir. É o chamado mínimo existencial. Olha só como vem tratando a norma. Fala assim, o mínimo existencial resultante da conjugação da dignidade da pessoa humana e da liberdade material e do Estado social. Essa expressão surgiu na Alemanha também em uma decisão do Tribunal Federal
Tribunal Federal Administrativo alemão, proferido em 53, sendo posteriormente incorporado na jurisprudência do Tribunal Federal Constitucional daquele país. O mínimo existencial consiste em um grupo menor e mais preciso de direitos sociais, formado pelos bens e utilidades básicas imprescindíveis a uma vida humana digna. Parceiro, saúde, medicação é um mínimo que você tem que dar, Estado. Dá linha na pipa. Um leito de uma UTI é o mínimo que você vai ter que... Ah, eu não tenho leito de UTI no colégio, no hospital público. Arruma um particular. Arruma um particular e coloque essa criança lá nessa UTI lá. Ah, mas se vira, depois você paga. Entendemos isso? Bacana. Isso pode acontecer, a chamada judicialização da saúde, isso é muito discutido, né? Que seria a intervenção dos poderes um no outro, mas é possível a intervenção dos poderes. O poder legislativo legisla, o poder executivo executa as normas, e o poder judiciário, ele julga, tá? Mas o poder judiciário pode intervir, pode controlar o poder executivo? Claro que pode. É a teoria dos freios e contrapesos, checks and balances também. Então é possível, é viável a chamada judicialização da saúde. Através do quê? Através do judiciário, eu buscar esses direitos mínimos que devem ser estabelecidos. Ok. Falando isso, vamos falar sobre a vedação do retrocesso também, outro tema que é cobrado nessa parte geral dos direitos sociais. Vedação é retrocesso, ou efeito cliquete, ou proibição de contra-revolução social, ou proibição de evolução reacionária. O que é isso, parceiro? O que é cliquete? Efeito cliquete, ele vem da ideia de uma manobra do alpinismo. Cliquete vem de catraca, viu, gente? Catraca, ela só vai para frente, catraca não retroage. No alpinismo também tem essa denominação efeito cliquete, porque quando o alpinista ele vai avançando, ele só pode avançar. Ele não pode voltar do ponto que ele está. Do ponto que ele está, ele só pode ir para cima, só pode avançar. Então a ideia do efeito cliquete é essa ideia, que os direitos sociais que já foram incorporados, é o chamado um direito adquirido, leia-se como se fosse um direito adquirido, eles não podem ser retroagidos, não posso voltar atrás. Eu não posso retirar um direito que eu conquistei. Quando a Constituição colocou a necessidade do 13º salário ser ofertado ao trabalhador, você conquistou esse direito, a Constituição conquistou, colocou na Constituição. Não posso vir uma emenda constitucional agora vir e retirar esse direito. Bem que isso é muito discutido, vamos ter que falar sobre isso, da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, ela retirou, ela mexeu em muitos direitos fundamentais, tanto é que há várias ações de inconstitucionalidade, ou seja, uma lei foi contra a Constituição, contra os direitos que já foram adquiridos, mexendo inclusive na chamada segurança jurídica. Entendemos isso? Então, por isso que é muito questionado. Mas vamos voltar para cá. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Então, a vedação e retrocesso, se quando vê esse termo na prova, é aquela ideia de que tudo aquilo que já foi conquistado não pode ser retroagido, não posso voltar atrás. A vedação e retrocesso está diretamente relacionado ao princípio da segurança jurídica. Eu consegui aquele direito, eu adquiri ele, eu não posso perder ele, ok? Beleza, vamos evoluir. Vamos trabalhar questões sobre esse ponto geral e aí a gente já vai começar a falar da parte especial da nossa matéria. Vamos lá. Primeira questão. Abre-se a questão. É lícito ao judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer,
consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais, quando esta em voga a dignidade a dignidade da pessoa humana, não sendo possível a oposição sob o manto do princípio. Qual o princípio que o Estado pode alegar para poder se defender essa obrigação de fazer? Não tenho dinheiro, não tem como fazer, faticamente não tem, juridicamente não tem, não é razoável fazer. Qual é a defesa? O enunciado acima está relacionado ao seguinte princípio. Qual é o princípio? O princípio da reserva do possível. Beleza? Essa mesma questão eu adaptei ela para um outro ponto também. Olha lá. O controle jurisdicional sobre a omissão do poder público em relação às políticas públicas, especialmente na área da saúde, se justifica pela necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais, tendo como base o princípio. Qual o princípio que é esse? Que trata desses parâmetros constitucionais. O enunciado de cima está relacionado ao seguinte princípio. Qual o princípio que é esse? Que sobre a omissão do poder público, se justifica pela necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais. Qual é ele? Reserva do possível? Não. Concordância prática? Não. Reserva do possível? Acabou repetindo? Não. O que é a proibição do retrocesso? E realmente, ele é um parâmetro. A proibição do retrocesso é um parâmetro. O que é um parâmetro? Eu tenho os direitos que já foram conquistados, estão aqui dentro. Então, essas são as minhas balizas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agregar, trazer novos. O que eu não posso fazer é retirar o que já está estabelecido na lei como direito constitucional. Beleza? Tranquilo? Matamos a segunda. Vamos para a terceira questão. Olha lá. A teoria da reserva do possível defende a integridade e a intangibilidade dos direitos fundamentais, independentemente das possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado. A teoria da reserva do possível defende a integridade e a intangibilidade dos direitos fundamentais. Como que é? Ela defende a integridade e a intangibilidade dos direitos fundamentais ou é o contrário? Na verdade, ela não defende a integridade, não defende a intangibilidade dos direitos fundamentais. Ao contrário, o que ela defende é a não possibilidade de ofertar esses direitos fundamentais pelo fato da impossibilidade financeira orçamentária, ok? A premissa está o quê? Invertida. A questão está o quê? Está errada. Maravilha. Vamos mais uma? Em sede de direitos sociais, a Constituição Federal fixa diretrizes básicas de políticas públicas, como, por exemplo, a fixação de percentual mínimo de recursos a serem aplicados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá certo, tranquilo. Realmente, as políticas básicas, esses direitos de segunda dimensão, não vão ver que muitas normas são programáticas. Direito à saúde, de imediato, não tem como. O Estado tem que observar e tem que criar normas de saúde para poder conseguir aplicar esse direito. Vamos fazer mais uma? A respeito dos direitos sociais, muito embora a doutrina sustente a tese do direito ao mínimo existencial, a jurisprudência Suprema rejeita o seu acolhimento. Parou. Pelo contrário, o Supremo ele acolhe e muito a aplicação da teoria do mínimo existencial. O Supremo ele carrega isso. Ele impõe, inclusive, o Judiciário, fala assim, Suprema Corte fala, o Judiciário impõe ao Executivo. O Executivo se vira, dá a linha na pipa. O mínimo tem que ser garantido ao cidadão. A questão está o quê? Errada. Vamos fazer mais uma. O princípio da proibição do retrocesso social visa resguardar os direitos sociais constitucionalizados, preservando os níveis de realização alcançados, impedindo a supressão desses direitos pelo poder constituinte reformador. Certo ou errado? A posição que é poder constituinte reformador. Poder constituinte reformador é a possibilidade de mudar a Constituição Federal. E ele falou que o que trouxe na Constituição não pode ser retirado por uma emenda constitucional. Essa é a tradução da questão. Está certo ou errado? Está certo. Perfeito. Essa questão foi massa. Essa você vai copiar e vai guardar no seu material. Perfeita. Vamos fazer mais uma. A teoria do mínimo existencial tem a função de atribuir ao indivíduo um direito subjetivo contra o poder público, em caso de diminuição da prestação de serviços sociais básicos que garante a sua existência digna. Perfeitamente, fechamos. É isso aí mesmo. E agora vamos tratar dos direitos sociais em espécies, ok? Vamos falar agora
dos direitos sociais do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Beleza? Demos uma parte introdutória, falamos que os direitos sociais eles nasceram com a Constituição Mexicana e com a Constituição Alemã, de 17, a mexicana de 19 de Weimar. Vimos que os direitos sociais eles são de segunda dimensão, são obrigações de fazer o Estado, exceto a greve e a liberdade sindical, que são direitos de segunda dimensão, mas são obrigações de não fazer estatal. Eu não posso impedir de fazer a greve e, digamos, de ter o direito à liberdade sindical. Falamos a respeito que os direitos de segunda dimensão, eles, em contraponto à sua realização, o Estado pode alegar a chamada teoria da reserva do possível, ok? E contrapondo a isso, temos a teoria do mínimo existencial, em que o Estado tem que ofertar o mínimo suficiente para o sujeito, para o cidadão. Beleza, maravilha. Vamos dar um intervalinho e a gente volta daqui um pouquinho para falar sobre direitos sociais já do artigo 6º, beleza? Maravilha. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.